Olá, meus queridos alunos do segundo ano da Escola Júlia Alenquer Fantinelli. Tudo bom com vocês? Que é a professora Lília, professora de História. Nós estamos retornando das nossas férias, estamos retornando fazendo uma revisão do conteúdo que a gente viu, de algumas coisas, né, aliás, que nós vimos no semestre passado, e também utilizando essa revisão como uma recuperação paralela. Então, a gente vai aqui relembrar os principais tópicos do Brasil colonial e da Revolução Industrial, tá certo? Então, vamos iniciar. A gente vai iniciar com a colonização do Brasil. E aí a gente inicia fazendo esse questionamento. Qual o sentido da colonização brasileira? Né? Para que aconteceu, por que aconteceu a colonização brasileira? E a resposta que nós encontramos é que o sentido da colonização brasileira está na exploração mercantil de Portugal sobre as nossas riquezas. Ou seja, o interesse português nas novas terras era apenas de explorar. E como é que essas novas terras foram exploradas? Foi explorada através da plantação, do cultivo da cana-de-açúcar, foi explorado através do descobrimento do ouro aqui no Brasil e também do cultivo do café. A colonização brasileira, ela se inicia com o plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E aí a gente pode fazer o seguinte questionamento: por que o açúcar? Né? Por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar para iniciar de forma efetiva a nossa colonização? E aí a gente tem algumas respostas para isso. Clima favorável, um clima quente e úmido. Nós tínhamos terras apropriadas, férteis para esse tipo de monocultura. O plantio da cana-de-açúcar exigia um baixo custo. A gente tem uma produção bem aceita no mercado comercial, ou seja, o açúcar era um produto que estava em alta, era um produto bastante comercial nesse momento. Os portugueses conheciam previamente o seu cultivo, porque já tinham tido experiências em colônias africanas, e a mão de obra necessária para o cultivo da cana-de-açúcar era uma mão de obra barata. Inicialmente, a gente vai ter a tentativa da mão de obra indígena e, posteriormente, a mão de obra negra. Claro que a gente não pode esquecer uma mão de obra escrava. Para a gente falar desse Brasil açucareiro, desse cultivo da cana-de-açúcar, nós temos que pensar, né, que a produção açucareira no Brasil ela foi feita em alguns pilares. Primeira coisa, o primeiro pilar é a monocultura, né? Ou seja, a maioria das terras férteis aqui na colônia eram destinadas para o cultivo de um único gênero, uma única tipo de plantação. Por isso, monocultura. Outra questão é que a cana-de-açúcar ela foi produzida a partir do escravismo. A base da mão de obra açucareira era os escravos oriundos da África. E uma outra característica dessa produção açucareira é que essa produção açucareira ela se dava em latifúndios, ou seja, em terras, né, em propriedades bastante extensas. Sem esquecermos que o açúcar que era produzido aqui no Brasil estava voltado para o mercado externo, ou seja, estava voltado para o mercado europeu. A colonização brasileira, como eu já falei anteriormente, ela sustentou-se no trabalho escravo. Os escravos ocupavam, né, todos os espaços de trabalho dentro do engenho.
trabalhavam na lavoura, trabalhavam no plantio, trabalhavam na produção, trabalhavam na casa grande, né? Todos os espaços de trabalho dentro do engenho eram ocupados por africanos que vieram para o Brasil na condição de escravos. E daí, né, se gerou uma sociedade escravista, profundamente preconceituosa, profundamente racista, por causa do trabalho escravo. No entanto, a gente não pode esquecer, né, que havia também outras produções, né, outros produtos que eram utilizados, que eram cultivados, que eram vendidos dentro da colônia. No entanto, esses produtos eles ocupam uma parcela muito pequena de importância dentro da economia. Ou seja, a economia na colônia, ela estava baseada, ela tinha seu principal produto, a cana-de-açúcar. Mas nós também iremos ter, paralelo a essa cana-de-açúcar, a produção de outros itens em uma escala bem menor, voltado para o consumo interno, ou seja, para o consumo da própria colônia. Temos como exemplo o fumo, a produção da aguardente, o cultivo da mandioca, do milho, do feijão, do arroz, a prática da pecuária, né? O algodão e o cacau compõem aí essa diversidade agrícola. Mais uma vez, gostaria de salientar que essa produção, ela não é uma produção que ocupa um espaço significativo na nossa economia. Ela é uma produção pequena que servia basicamente para o mercado interno da colônia. Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer é a presença dos jesuítas e a ação desses religiosos aqui no Brasil colônia. E aí, qual era a ação dos jesuítas? O que eles faziam aqui na colônia? Coube aos jesuítas a criação de colégios e aldeamentos, ou seja, a educação colonial ela era administrada pelos jesuítas, né? Os aldeamentos eram espaços criados pelos jesuítas para que determinados índios, né, pudessem viver, índios que tivessem sido cristianizados, catolicizados pelos jesuítas, pudessem viver. A gente também tem uma outra ação, que é a formação dos sacerdotes e a necessidade de civilizar os nativos. Então, os jesuítas eles eram responsáveis, né, pela propagação da fé, pela criação de novos sacerdotes para a igreja, de novos religiosos para a igreja católica, e coube aos jesuítas também controlar, de uma certa forma, a vida social na colônia, né? Impedindo ou denunciando determinados excessos, como, por exemplo, as pessoas não poderiam se juntar, né? Deveriam casar-se na igreja, a questão da civilização dos nativos, ou seja, de civilizar, de impor aos nativos, aos indígenas, a cultura branca, a cultura europeia, né? E a cristianização dos povos indígenas, ou seja, a tentativa de cristianizá-los, de catolicizá-los, de fazê-los tornar-se católicos. Então, a gente tem aí um resumo da ação dos jesuítas na nossa colônia. E com esse último slide, a gente encerra o Brasil colônia. Agora a gente vai rever um pouquinho da Revolução Industrial. E antes da gente iniciar esse assunto, eu gostaria de trazer aqui a vocês uma matéria do jornal O Povo, aqui de Fortaleza, que fala sobre o autoatendimento dos ônibus que circulam na cidade de Fortaleza, né? Cerca de 60%
da frota dos ônibus usam esse tipo de tecnologia, ou seja, o autoatendimento, né? Para que a gente compreenda melhor, isso significa que não existe mais cobrador dentro desses ônibus. E as pessoas, para utilizarem esses ônibus, elas usam o quê? Elas usam o Passcard, né? Um cartão que deve ser carregado anteriormente, antes da viagem do passageiro. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que essa função, esse posto de trabalho, está cada vez mais escassa nos ônibus municipais de Fortaleza. Isso significa uma redução dos postos de trabalho, uma redução do número, né, da quantidade de vagas de trabalho, e significa também que essa industrialização, né, a gente pode perceber que essa industrialização, ela modifica as relações de trabalho, ela modifica o cotidiano da nossa vida. Mas aí a gente vai rever aqui um pouquinho onde se iniciou a Revolução Industrial, né? E como a gente viu lá no período que a gente estava estudando esse assunto, a Revolução Industrial, ela aconteceu inicialmente na Inglaterra. E por que que aconteceu lá? O que tinha de diferente nesse país que levou esse país a primeiro realizar a sua Revolução Industrial? Primeira coisa foi a política de cercamentos que aconteceu na Inglaterra durante o século XVII. Né? As terras que eram públicas e que eram utilizadas para as pessoas, para camponeses, colherem frutos, pegarem madeira e utilizavam para os seus sustentos, né? Essas terras elas passaram a ser cercadas, ou seja, elas passaram a ter donos, pessoas, né? Passaram a ser propriedades privadas de alguém. E isso reduziu a oferta de sobrevivência desses camponeses que utilizavam essas terras que eram públicas, que eram comunais para a sua sobrevivência. Isso gerou uma mão de obra em abundância na Inglaterra, né? Pessoas que não tinham de onde tirar o seu sustento e que passaram a servir como mão de obra para essas pequenas fábricas que estavam sendo criadas nesse momento. Além disso, na Inglaterra, a gente tem a formação de uma classe burguesa já bastante solidificada, né? A burguesia, enquanto classe social, ela já participava do poder político na Inglaterra, e isso serviu bastante, foi muito importante para que essa mesma classe social pudesse conduzir a Revolução Industrial. Uma outra coisa é que a Inglaterra tinha um território bastante rico em minérios, como, por exemplo, ferro e carvão, muito utilizado no início da indústria. E aí, com a criação das primeiras fábricas, a gente tem uma transição, a transição da manufatura para a maquinofatura, certo? E aí a gente vai ver aqui, vai comparar algumas mudanças que ocorreram a partir dessa transição. No período onde a produção comercial ela era feita, né, na manufatura, nós vamos ter que características? Uma produção artesanal, né? Então, o produto ele é fabricado por artesãos de forma criativa, de forma manual. Essa produção é uma produção doméstica. A maioria das oficinas eram ocupadas, né, eram conduzidas por pessoas da mesma família. Essa produção é uma produção coletiva, ou seja, todas as pessoas que trabalhavam naquela oficina conheciam o processo completo da produção,
se utilizavam ferramentas simples e se tinha uma baixa produção, uma baixa quantidade de produtos que eram feitos nessas oficinas. Com a chegada da maquinofatura, com a criação das primeiras fábricas, nós teremos algumas mudanças. Essa produção, ela deixa de ser artesanal e ela passa a ser uma produção fabril, né? Porque a gente vai ter o uso das máquinas, certo? Ferramentas mais complexas, né? A máquina, ela é uma ferramenta mais complexa. Essa produção, ela vai aumentar, né, a quantidade dessa produção, enquanto nas oficinas, o artesão, ele produzia peças numa quantidade menor, reduzida, na fábrica, as peças elas serão produzidas numa quantidade muito maior e em uma velocidade também bem maior. Na fábrica, a gente vai ter também a divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa, cada trabalhador vai se especializar em uma parte apenas do produto a ser fabricado. E nós temos também, na maquinofatura, o trabalho assalariado. As pessoas que trabalham naquela fábrica não são donas, não são proprietárias da fábrica, não compraram aquelas máquinas, a elas não pertencem o produto. Elas apenas vendem o seu tempo, vendem a sua mão de obra em troca de um salário. Com a Revolução Industrial, né, essa máxima de tempo igual dinheiro, ela vai se fortalecer cada vez mais. A ideia de que o tempo das pessoas passa a ser regido a partir da produção, a partir da vida lá da fábrica. A Revolução Industrial e as transformações sociais, né? Quais foram as transformações sociais que aconteceram em decorrência da Revolução Industrial? Primeira questão, o aumento populacional nas cidades, porque as fábricas, elas se encontravam nas áreas urbanas, né? E aqueles camponeses que não tinham mais como sobreviver, que não tinham onde trabalhar, começaram a ir para as cidades em busca de trabalho. Nós vamos ter também a formação de vilas operárias, né? Bairros operários, que ficavam próximos às fábricas, vilas bastante desreguladas, né? Que eram mal organizadas, mal projetadas, que não tinham nenhum tipo de saneamento, nenhum tipo de organização. Então, vilas bem precárias, onde os operários moravam. Uma outra questão é que a fábrica ela vai impor uma intensa jornada de trabalho, né? 14, 16, 18 horas por dia era o período que se passava na fábrica. A exploração do trabalho feminino é uma outra característica, né? Porque as mulheres que trabalhavam na fábrica, elas eram pagas diferentemente da mão de obra masculina, elas ganhavam menos, né? Além de todos os assédios que as mulheres sofriam na fábrica. A gente vai ter um trabalho, né, sem descanso, então você só ganha, o trabalhador, ele só ganha por aquilo que ele trabalha, por aquele tempo que ele trabalha. Ele não tem direito ao descanso, jornada de trabalho, como eu já falei, altamente extenuante e baixos salários, né? Porque não havia nenhuma legislação no início que obrigasse, que determinasse um salário mínimo para ser pago. Então, os donos das fábricas pagavam aquilo que eles bem queriam. Além disso, né, a gente tem fábricas bastante sujas, constantes acidentes de trabalho e a utilização da mão de obra infantil.
Claro que esses trabalhadores, né, eles também não ficaram passivos, né, apenas se adaptando a esse novo regime de trabalho. Também houve várias reações dos operários, várias formas de luta dos operários por melhores condições de trabalho. Né? Uma delas é a criação das associações dos trabalhadores, né? Onde, através dessas associações, os trabalhadores poderiam discutir as suas condições de trabalho e discutir propostas de luta, né, de melhoria. Posteriormente, a gente tem a aprovação de leis que beneficiassem e que protegessem o trabalhador, e a gente tem também um instrumento de luta muito forte, né, tanto lá no século XVIII como até os dias atuais, que é a paralisação dos trabalhadores, ou seja, a greve. Um desses movimentos operários muito famosos lá do século XVIII na Inglaterra foi o ludismo, né? E o que é o ludismo? O ludismo foi um movimento de destruição das máquinas pelos operários, como forma de protestos, porque os operários, naquele momento, achavam que a grande culpada, né, pela sua condição de trabalho eram as máquinas, que tinham roubado a sua capacidade criativa, que tinham roubado seus postos de trabalho, né? Porque a máquina ela requeria menos trabalhadores produzindo, o trabalhador ele apenas opera a máquina, tá certo? Então, o ludismo ele se caracterizou pela destruição das máquinas. Uma outra questão, pessoal, que a gente não pode esquecer, né, é as implicações da industrialização no meio ambiente, né? A gente vive hoje, no século XXI, o grande desafio do clima, das condições climáticas do nosso país, que foram bastante afetadas a partir do século XVIII por causa da Revolução Industrial, né? Então, a gente vai ter a exploração dos recursos naturais, em uma escala alta, né, sempre crescente, por causa dessa produção, por causa desse fomento que a fábrica, que a propaganda faz ao consumismo, a devastação de florestas, né, que é muito afetado, a poluição do ar, dos solos, dos rios e uma maior produção de lixo, né? O consumismo, ele gera esses impactos nos recursos naturais e gera também essa produção exorbitante de lixo no nosso planeta, tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham relembrado esses assuntos que são muito importantes. Façam agora a atividade de vocês e até o nosso próximo encontro.